lemos, né? E depois nós vimos lá os 7 flagelos, ou as 7 taças. E lá na quarta taça, lá no versículo 8 do capítulo 16, eu queria retomar com vocês esse texto. É muito importante que a gente entenda o seguinte: a partir do capítulo 12 de Apocalipse, nós temos assim uma intensificação da história da salvação. Porque a partir do capítulo 12 vai aparecer os nossos inimigos, assim, mais claramente falando. Os outros capítulos falavam de tribulações, dificuldades, mas não mostrava assim o nosso inimigo. O capítulo 12 é uma divisão de águas, é uma divisão de tempos, porque ali aparece o sinal no céu, aquela mulher que vai dar à luz a um filho. Aquela mulher era a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, que vai dar à luz ao Messias, Jesus. Também naquele capítulo 12 aparece um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, e no versículo 9 do capítulo 12, fala que aquele dragão vermelho é a serpente, lá do Éden. Ou seja, na quarta contada de história, vai desde o começo até o fim. Isso não aconteceu nas outras vezes, vai desde o começo, desde Gênesis até o final. Ali aparece o dragão, que é a antiga serpente, que ele fala também. O diabo é o Satanás, é o acusador dos irmãos. E o texto fala, foi precipitado na terra, foi jogado, foi tirado do céu. Antigamente, antes da exaltação de Cristo, antes da exaltação, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e ninguém fala sobre esse ponto. É pouco falado, pouco percebido. A gente dá muito valor, com razão, nós damos muito valor à ressurreição de Cristo, à morte de Cristo. A gente fala muito sobre isso. Mas, meu irmão, o acusador foi despojado, foi despido, foi jogado na terra, quando Cristo foi exaltado e coroado. Quando Cristo morre, Ele dá a sentença, está perdoado, o caminho está feito, o caminho está preparado, a salvação está elaborada, pronto. Mas quando Cristo ele é exaltado, Ele é coroado, o inimigo é despojado, é despido, é jogado na terra. Antes o inimigo, meu irmão, ele circulava tudo, mas tinha acesso ao céu. Por isso é bom eu repetir isso. No capítulo 12 é muito importante, porque lá fala assim, foi precipitado na terra o acusador dos irmãos. Quer dizer que antes ele nos acusava de dia e de noite. Por isso, uma história como a de Jó não acontecerá mais. Uma história como a de Jó não se repetirá mais, porque não existe mais um acusador, irmãos. Perante Deus não tem. Existe um acusador perante nós, para nós mesmos. Perante Deus não tem mais acusador. Amém? Porque ele foi banido, ele foi expulso, não tem mais acesso. Ele vivia numa legalidade, agora ele não pode, é ilegal, ele não pode fazer isso. Amém? Tudo bem até aqui? Isso é Apocalipse 12. Então fala de um outro sinal, desse sinal do dragão, que é a antiga serpente, que é o Satanás, que é o diabo, que é o tentador, que é o acusador, e que foi precipitado na terra. Aí o texto fala assim, ai dos que habitam sobre a terra, não de nós, irmãos, não dos salvos, não dos remidos, mas ai dos que não são salvos, que o diabo tem livre acesso a eles. O diabo entra e sai quando quer. Amém? Aí vem o capítulo 13, e o capítulo 13 fala, eu tenho que repetir o capítulo 13, porque eu vou trazer o terceiro inimigo hoje, nosso. No capítulo 13 fala da besta que surge do mar, e da besta que surge da terra. Fala da besta que surge do mar, e da besta que surge da terra. São dois associados do dragão, inimigos nossos. E nós vamos retomá-lo aqui daqui a pouquinho. Vamos retomar algumas coisas sobre isso daqui a pouco. Então aqui, no capítulo 15, 16, estamos na quinta sessão. Capítulo 12, 13 e 14 é a quarta sessão. É o meio das 7 sessões. Amém? E aqui no capítulo 16, no capítulo 15,
nós vimos de um outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo 7 flagelos, 7 taças. E no capítulo 16, nós vamos ver as taças sendo jogadas na terra, destruindo tudo, acabando com tudo. Não é mais uma terça parte, diferente lá do segundo ciclo, ou do terceiro ciclo das trombetas, ou dos selos, que acabava com uma terça parte do mar, acabava com a terça parte dos vegetais, acabava com a terça parte da água doce. Aqui não, aqui acaba com tudo. Mas aí eu preciso retomar com vocês o capítulo 16 e o versículo 8, por causa de uma palavrinha só, e depois nós vamos para a sessão. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado queimar homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Essa palavrinha, olha só, nem se arrependeram. Então, o quarto anjo derramou a taça sobre o sol começou a queimar os seres humanos, com efeito os seres humanos se queimaram, com intenso clamor, e esses homens blasfemaram de Deus. Está me ouvindo, irmão? Blasfemaram do Senhor, que tem autoridade sobre os flagelos. Como é que alguém pode blasfemar de Deus, que tem autoridade para acabar com os flagelos? E não se arrependeram. E não se arrependeram para dar glória. Verso 10: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemavam o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sentiam, e não se, vendo essa palavrinha de novo, não se arrependeram, mesmo perante o sofrimento, não se arrependeram. Verso 12: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, a fonte das águas, simbolicamente, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de afrontá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Querem guerrear contra o Deus Todo-Poderoso. 17: então se derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grandes terremotos, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre homens grandes saraivas, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, 60 quilos. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo sobremodo grande era. Amém, irmãos? Então aqui, esses do quinto, desde o quarto, melhor falando, desde o quarto flagelo, os homens blasfemam, mesmo em meio ao sofrimento. Aqui, meu irmão, eu preciso destacar essa palavrinha: não se arrependeram. Por que eu preciso citar essa palavrinha? Porque você não valoriza
o arrependimento. Nós não valorizamos. Poderíamos aqui trazer alguns versículos sobre arrependimento. Por exemplo, quando Paulo está em uma das suas viagens, ele fala: e Deus lhes concedeu arrependimento, e foram e se arrependeram para a vida. Outro texto, arrependimento, meu irmão, eles não se arrependeram e nós não valorizamos essa possibilidade. Você entende que quando você se arrepende, Deus muda de ideia para você. Quando a gente se arrepende, Deus muda o intento dele para nós. E a gente não entende isso. Nesse tempo, o povo não se arrependerá. Se você é daqueles irmãos, daqueles homens e mulheres que acha que pelo sofrimento alguém muda, é bom você mudar de ideia. Não tem essa que quem não vem pelo amor, vem pela dor, gente. Isso não existe. Isso é invencionice humana. Ah, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aonde você viu isso? Me procura na Escritura. Não existe isso. Aqui é uma prova clara de que sofrimento, praga, peste não faz ninguém se arrepender. Pelo contrário, eles blasfemavam de Deus. Eles iam contra Deus. Falando isso, eu gostaria que você valorizasse. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu arrependimento. Como é que Ele me deu arrependimento, meu irmão? Quando o Evangelho me alcançou. Arrependimento não é coisa nossa, meu irmão. Não é coisa que nasce do homem para o homem. Judas se arrependeu e morreu. Como é que foi o arrependimento do Judas? Foi um remorso, meu irmão. Diz o texto bíblico que o Judas, aquele que entregou Jesus, ele se arrependeu e foi e se enforcou. O Judas é chamado filho da perdição. Ele não foi salvo por quê? Porque o arrependimento dele não é um arrependimento para Deus, e sim para si. Quando a gente ouve o Evangelho, Deus nos concede a possibilidade do arrependimento. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Quando você não tem raiva do pecado, um dos sinais de um avivamento, irmão, um dos sinais do avivamento é raiva do pecado. É ódio do pecado. Você olha para a geração, você acha que tem algum povo aqui avivado, meu irmão? Não tem. Há uma falácia no meio do povo evangélico, porque cresceu muitos evangélicos, alguns chegam a dizer avivamento. Que avivamento, meu irmão? Quando há avivamento, meu irmão, o povo tem raiva do pecado. O povo se apega à palavra, são sinais do avivamento. O povo se apega à palavra como nunca se vê, como nunca se sentiu. Quando o evangelho alcança a gente, há a possibilidade de arrependimento. Praga, peste, isso aqui não faz ninguém arrepender. Por isso nós temos uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Enquanto pode se pregar o evangelho. Então essa palavrinha arrependimento, eles não se arrependeram, pelo contrário, blasfemaram o Deus do céu. E aí vem aqui o sétimo flagelo. O Senhor acaba com tudo. E nós somos salvos. Aí o capítulo 17, que eu quero ver com vocês hoje, aí começa um novo ciclo no capítulo 17. Por que, pastor, que começa? Porque você está vendo aqui, olha o 16, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus vai derramar a cólera dele sobre a grande Babilônia. Todas as ilhas fugiram, acabou tudo. Os montes não foram achados. Também desabou do céu pedras, saraivas de pedras que pesavam 60 quilos, e tudo foi exterminado. E agora no capítulo 17, só que agora presta atenção aqui, no capítulo 17, vamos começar a 6ª sessão, a 6ª vez que a mesma história é contada. Qual história? A história da salvação. A história da salvação é a história que Cristo vindo, Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, Cristo sendo exaltado, Cristo voltando. É a história da salvação. E isso vai ser contado pela 6ª vez. Só que em cada vez que ela é contada, é visto um aspecto, é olhado de um lado. Nessa hora aqui, nesta 6ª sessão, presta atenção, nesta 6ª contada de história,
ele vai abrir a questão da grande Babilônia, que é o terceiro associado do dragão. Capítulo 17, o capítulo 18, principalmente o capítulo 17, é um capítulo assim cheio de simbologia. Porque é um capítulo que vai mexer muito com Daniel, e eu não vou mexer com Daniel. Eu quero só trabalhar aqui em Apocalipse 17. Vai mexer muito com o Daniel, com as palavras de Daniel, então eu não pretendo fazer isso. Primeiro porque isso deveria ser uma aula, eu não estou dando uma aula aqui, não dá para dar uma aula de 40 minutos só. Não tem como. Mas é um dos capítulos mais difíceis. Por quê? Você percebeu que depois do capítulo 12, em cada momento ele pega um aspecto. No capítulo 13 ele pegou as bestas do Apocalipse. E aí no capítulo 14 ele derramou lá os sinais, as sentenças. No capítulo 15, ele fala um pouco ainda das taças dos flagelos, mexe de novo com essa grande Babilônia, mexe com ela, mas só dá uma pincelada. No capítulo 17 para frente, ele vai pegar essa grande Babilônia, que é o nosso pior inimigo, e vai detalhar. Ele não pega desde o começo, não. Ele pega só no fim agora. Ele pega no finalmente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o capítulo 16 e vai detalhar para nós. Vai só trabalhar o capítulo 16 aberto. O fim da história, ele vai trabalhar isso. Por que os homens são acometidos de tantas males assim? Por que esses homens estão assim tão indiferentes a Deus? Amém? Podemos ler? Capítulo 17. Terceiro associado, primeiro a besta que surge do mar, segundo associado a besta que surge da terra, terceiro associado a grande meretriz ou a grande Babilônia. Vamos ver. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, aquelas que já foram derramadas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Ó, vou mostrar para você como é que se dá o julgamento daquela Babilônia que eu citei lá no capítulo 15, lá no capítulo 16. Vou mostrar como é que vai se dar o julgamento dela. 2. Com quem esta grande Babilônia, essa meretriz, com quem se ajuntaram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Ó, diga devassidão. A palavra devassidão aqui, meu irmão, a palavra devassidão aqui é que ela quer dizer prostituição. Ó, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. A palavra devassidão quer dizer, no grego a palavra é porneia. Diga porneia. Você lembra de alguma palavra parecida com porneia? Hã? Pornografia. Essa é a palavra. Devassidão na palavra no original é porneia, que quer dizer pornografia. Tudo que diz respeito a isso, aí eu elucidei aqui umas palavras. Quer dizer o que? Na íntegra. Quer dizer o que tudo isso? Quer dizer relação sexual ilícita, relação homossexual, adultério, prostituição, sexo com animais, bestialismo, sadomasoquismo, lesbianismo, promiscuidade. Tá bom? É isso que quer dizer devassidão. Agora olha para o versículo 2 de novo. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. De quem é esse vinho, meu irmão? Da grande Babilônia, que se uniram os reis da terra. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e o que mais? 7 cabeças e... Que besta é essa, meu irmão? Vamos voltar para o capítulo 13 agora? Vai para o capítulo 13. Vai lá. Vi emergir do mar uma
13:1. Vi emergir do mar uma que tinha o quê? 10 chifres e o que mais? 7 cabeças sobre os... Então 7 chifres, né? Então volta para lá então agora. Que besta é essa aqui então? Olha lá. Montada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Hã? Você está vendo que é a mesma história contada em outro momento, em outro ângulo? Viu que então uma mulher assentada sobre uma besta escarlate. Que besta é essa? Aquela besta que surge do mar. Continua. Versículo, estou no capítulo 17 já, tá bom? Já voltei para o 17. 10 chifres, 4. 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Como é que era a besta, gente? A besta também estava vestida de escarlata também. Ou seja, olha para mim, quem via essa mulher montada na besta, via uma peça só. Olha, quando o Senhor se referiu à igreja, ele chama de mulher. Viu um sinal no céu, uma mulher, a igreja. Agora ele se refere a um outro sinal, uma outra mulher. Só que essa mulher aqui é uma meretriz. É a Babilônia, é a grande Babilônia. E veja que ela é aliada da besta. Ou seja, o dragão tem 3 amiguinhas. Besta 1, besta 2 e a Babel. O dragão tem 3 amiguinhas. A coisa no capítulo 17 e 18, irmão, é fedida, viu? É fedorenta. É nojenta. E a minha intenção é que você olhe para si. Veja de que lado você está. Perceba que povo é você. E paremos de brincar, irmãos. Paremos de brincar, sabe? Só um parênteses aqui às vezes. Eu já preguei aqui que nós não passaremos pelo juízo final, né, irmãos? Crente não vai ser julgado no juízo final. Crente não é julgado, sabia? Já preguei isso aqui, vocês não esqueceram não, né? Só que tem um problema. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, ele diz assim: todos nós, inclusive o Paulo, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós não faremos parte do juízo final. Sabe aquele trono branco, aquele juízo final, mandar os caras, não é para o inferno, já é para o lago de fogo. Porque assim, ó, é o inferno, a morte vai ser lançada no lago de fogo. É o inferno dos infernos. Quem pensa no inferno, tem mais um inferno que ninguém conhece, ninguém fala. É uma infernada toda. Então, mas todos nós, inclusive o Paulo, o Pedro, o João, o Tiago, eu e você, compareceremos perante o tribunal de Cristo. E o texto fala assim: uns receberão o bem que fez, e outro receberá o mal que fez. Como será esse julgamento? Eu não te sei dizer. Mas nós teremos um tribunal para nós, irmãos. Não é questão de ir para o inferno, não. Cristão não vai para o inferno não, mas haverá um tribunal. E aqueles cristãos que estão brincando, que acham que na última hora o amor de Deus, porque eu recebi Jesus, irmãos, você não passará pelo juízo final, mas haverá um tribunal para nós. Só para crente. Porque, fala a verdade, tem crente sem vergonha, tem ou não tem? Meu irmão, ó, eu não quero ser malvado nem cruel, mas existe alguns crentes que eu não gostaria de ir para o céu com eles, irmãos. Hein, irmãos? Eu não gostaria de ir para o céu com alguns crentes não, irmãos. Sabe esses crentes que não paga, que deve, que não se arrepende, que não pede perdão, que não se relaciona, que não socorre o próximo, que só fala mal do outro, é fofoca para tudo que é lado, é fuxico, não perde chance para falar dos outros. Ou não tem crente assim, irmão? Ou não tem crente assim, irmão?
Agora, lembre-se, nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu vi uma interpretação de que o sofrimento para esses cristãos é ver constantemente Cristo sofrer. Eu achei essa interpretação interessante. Qual será o sofrimento para os cristãos que andam fora da faixa? Ficar o tempo inteiro sentindo o que Cristo sentiu na cruz. Eu achei a interpretação interessante, não sei o que é. Então que nós possamos tomar cuidado ao ler o que eu vou ler aqui para vocês, porque o pau agora vai comer agora, meu irmão. O tempo vai fechar agora aqui. Porque estamos falando, meu, da terceira aliada do dragão e que nós gostamos muito. Todos nós. Vamos ler um pouquinho mais. Achava-se a mulher, verso 4 de novo, achava a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão o cálice de ouro, um cálice valioso, valoroso, transbordante de abominações com, olha esse termo aí, as imundícias da sua prostituição. Não há definição para esse termo, irmão. Imundícias da sua prostituição. Não há definição para isso aqui. Essa palavra aqui que a Bíblia arrumou aqui, meu irmão, eu tenho temor de tentar definir. As piores coisas, as coisas mais feias está dentro desse termo aqui, imundície da sua prostituição. As piores palavras que a sua mente carnal puder pensar, os piores xingamentos que você puder pensar. O texto grego não tem definição, arrumou só isso aqui. Mas o que quer dizer é muito venenoso, é muito sério. O que esse termo quer dizer? Tanta sujeira que é. Verso 5: na sua fronte achava-se escrito um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É a mulher. Essa é a mulher. Vou ler de novo. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tanto é que na sua Bíblia está em letras todas maiúsculas, não é, irmãos? Porque o tom é sério. É essa mulher que ele está vendo aqui, essa mulher meretriz, essa mulher prostituta. Mas essa mulher não é uma mulher fisicamente falando, meu irmão. Mas vai pegar a simbologia da mulher, porque a simbologia da mulher é muito rica, tanto para chamar a igreja de mulher, como para chamar a Babilônia de mulher. Verso 6: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha para cá. Então essa mulher tinha taças. Você viu ali que ela tinha taças na mão? Taças de ouro. Você viu que ela tinha uma taça de ouro, uma de pérola? Com essas taças ela embriagou as nações. Está lá no versículo 4. Um cálice de ouro. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, tal. E na sua mão tinha um cálice de ouro transbordante, para embriagar as nações e os reis. Só que no versículo 6 diz assim: então vi a mulher embriagada. Só que ela não estava embriagada com o vinho, com a taça que ela tinha. Ela, com essa taça, embriagava os homens, os reis, as nações. E quando ela embriagava as nações, os reis e os povos, ela ficava embriagada com o sangue deste povo. Ela embriagava os reis das nações e também se embriagava, porque ela perseguia neste momento os cristãos, os que têm o testemunho de Jesus. É assim que ela se embriaga. Enquanto ela embriaga os reis da terra, enquanto ela embriaga as nações, ela bebe o nosso sangue. Ou seja, presta atenção aqui agora que eu vou falar uma coisa para você. Vocês viram que quando as pragas, as pestes,
os acidentes e incidentes, os abalos sísmicos e cósmicos, quando vem de Deus, não toca em nós. Vocês perceberam isso? Os marcados, os selados não são tocados. As pragas, as taças, os selos, as trombetas pegam a gente, irmãos? Pega você, irmão? Não pega. Mas nós seremos perseguidos. O que vem de Deus não pega em nós, pega nos não marcados. Mas o que vem do dragão, das bestas, da grande Babilônia, é contra nós. Dá para dar um glória a Deus agora, irmão? Porque a semana passada a gente estava livre. Aí vocês deram um pouco glória a Deus. E agora? Agora você vê aqui, leia de novo comigo o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. 2 vezes João se espanta, irmãos. 2 vezes. Uma lá no capítulo 1 que nós vimos, quando ele teve a visão do cordeiro, com olhos de fogo, cabelos compridos e brancos como a lã, olhos de fogo, espada saindo da boca. Diz o texto que João se espantou. E o que é isso? Aquele foi um espanto positivo, para o bem. Esse é um espanto negativo. É a segunda vez que fala de João espantar. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Eu vou dizer para você o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, daquela besta lá do capítulo 13, que leva a mulher montada. Verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Era e não é, e voltará. Isso aqui é um trocadilho de palavras. E aí você vai entender que aquele capítulo 13 é uma contada de história. Vai acontecer, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. É um trocadilho de palavra, para que a gente entenda que nós já estamos no meio disso aqui tudo, irmãos. Nós já estamos aqui. Mas o que esse texto quer dizer quando fala era, não é, será e voltará? Ele está se referindo à exaltação do Cordeiro. Lembra lá, quando fala no capítulo 12, que uma cabeça do dragão foi esmagada? Lembra disso? Não fala no capítulo 12 que uma cabeça do dragão de 7 cabeças, uma foi esmagada? E o que quer dizer isso, que eu não falei na época para vocês? O que quer dizer isso? Lembra da promessa de Gênesis capítulo 3? Ele esmagará a cabeça, ela picará o calcanhar e ele esmagará a cabeça. Quando isso aconteceu? Quando Cristo foi assunto aos céus, exaltado. Foi quando Cristo foi coroado que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Não foi quando ele morreu e ressuscitou, foi quando ele foi exaltado. Lá, ele expulsou o diabo. É naquele contexto que ele expulsa o diabo, que ele expulsa o dragão. É aqui que fala a besta que era e que não é, mas que vai voltar. Porque o texto fala que a cabeça do dragão foi curada. É um tempo no futuro que vai voltar. É um tempo de perseguição intensa. Mas vamos ler um pouquinho mais aqui. Versículo de número 8. Outra vez. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. A besta que era, esmagou sua cabeça, ela perdeu o poder, mas que voltará. Verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. A besta que era, não é, também é ele, o 8º rei.
e procede dos 7 e caminha para a destruição. Aí a sua cabeça embola aqui, né? Por isso que eu falei que isso aqui mexe com Daniel. Mas vamos lá. Rapidinho. Versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Duas coisas, são também. Quer dizer, é uma coisa e outra também. Me ouviram ou não? São 7 montes, diga 7 montes. Mas também, tem outra coisa. São 7 montes. Mas também são 7 reis. Deixa eu explicar aqui. Quando Deus está, isso aqui é legal. Quando Deus está mostrando para João essa visão da história da salvação, qual é o contexto? Diga, Roma. O contexto é Roma. Os inimigos da cruz aqui são os imperadores. Eles é que perseguem os cristãos. Agora, 7 montes, diga 7 montes. É um dos nomes, quando os historiadores do passado se referiam a Roma, sabe como é que chamavam? A cidade das 7 colinas. A cidade dos 7 montes. Então, o Senhor está mostrando isso, pegando Roma como exemplo. Porque a grande Babilônia ali, quem é? Roma. O que é a grande Babilônia, meu irmão? Lugar de prazeres, entretenimento, luxúria, sexo livre, comida livre, bebida livre. Nesse tempo, quando se pensava em luxúria, comer, beber, não fazer nada, era Roma. Ou seja, Deus está mostrando para João Roma, a cidade das 7 colinas. Mas o alvo de Deus não é apenas mostrar Roma, porque Roma hoje não é nada. Roma hoje não é um lugar central, não é um lugar melhor para você se divertir, não é Roma hoje em dia. Então, se o livro do Apocalipse é um livro para todos os tempos, não pode se referir a uma Roma política. Ele pega o que era Roma na época, que era o lugar central, era chamada a cidade das 7 colinas, mas ele fala, e também 7 reis. Final do versículo 9. São também 7 reis, 7 reinados, 7 impérios. O que é isso, pastor? Aqui aí a gente tem que voltar um pouco na história. A palavra-chave aqui no capítulo 17 é a grande Babilônia. Diga, grande Babilônia. O meu alvo aqui é falar dela, a terceira aliada do dragão. Lugar de sedução, de maravilhas, de comidas, bebidas, pornografia e tudo mais. Você sabe que hoje, meu irmão, o que dá mais dinheiro é o entretenimento. O que mais dá dinheiro hoje é entretenimento. Irmãos, fala a verdade para mim aqui. Não é uma tentação? Não é uma tentação a possibilidade do prazer? O que pode tirar você do culto, irmãos, se não um prazer? Se não um futebol? Se não um namoro ilícito? Se não bebidas, festas, comidas, baladas, músicas? Fala para mim, meu irmão, de verdade. Se o lazer, o entretenimento, o esporte, tudo isso, fala para mim de verdade se isso não é inimigo da igreja, meu irmão. Você mesmo, irmão, você mesmo, quantas vezes, por alguma coisa nova que você comprou, você ficou tão enfeitiçado que você perdeu a visão. Por um momento você foi enfeitiçado, embriagado. A grande Babilônia é isso, é esse poderio de nos absorver, de nos tomar. Viajar é lícito? É. Brincar é lícito? É. Se divertir é lícito? É. Desde que essas coisas, irmãos, prestem atenção aqui, não tomem o lugar de Deus. Você sabe que os prazeres do mundo atrapalham a gente. Imagina, se eu convidasse você para um culto 6 horas da manhã, você acha que todo esse povo estaria aqui? Eu acho que não vou fazer isso, né, irmão? Mas pensa, você agora às 6 horas da manhã para ir para a igreja, você viria assim. Então a grande Babilônia é esse tipo de vida.
É esse tipo de prioridade, é esse tipo de busca. E isso não acontece de agora, meu irmão. A primeira manifestação da Babilônia, e aí eu quero falar dos 7 reis, Babel. A primeira vez que aparece a Babilônia é lá em Gênesis capítulo 10 e 11. Eu falei aqui, eu preguei aqui recentemente, que o capítulo 11 de Gênesis está dentro do capítulo 10. Lá aparece Babel com Nimrod, que eles vão edificar uma torre, para não se perder. Eles falam uma só língua, eles querem criar uma torre, todo mundo viver uma festa eterna. Eles querem viver numa boa. O que Deus faz? Destrói Babel, destrói Babilônia, primeira vez, primeiro império. O Nimrod até hoje ele é famoso, o mais poderoso caçador que houve na antiguidade, diz a Bíblia. Nimrod, ninguém fala sobre ele. Nós conhecemos muito Nabucodonosor, conhecemos muito o faraó do Egito, mas ninguém fala de Nimrod, o primeiro rei da Babel. Eles queriam fazer uma torre para ficar entre eles, para não se perder, para não encher a terra, e eu preguei sobre isso recentemente. O segundo rei que vai aparecer, o segundo rei poderoso que vai aparecer, é no tempo da Assíria. No tempo da Assíria, que vai levar Israel cativo. Israel do norte vai ser levado cativo. Lá é o segundo império que domina tudo, acaba com tudo. E talvez nesse contexto dos assírios é que tenha sido feito aquele filme lá dos 300. Nesse contexto, ou nos Medos Persas, há uma dúvida ali. É o segundo império que vai dominar, o segundo rei. Mas quem é que domina a Síria? Nabucodonosor, o império babilônico, é o terceiro. Mas quem é que vai dominar o império babilônico? Os Medos Persas. E quem é que vai dominar os Medos Persas? Greco-macedônio, Alexandre o Grande. E quem é que vai dominar Alexandre o Grande? Os romanos. E aí fala de 7 reis, porque depois desse, não tem mais um reino que toma conta, fica mudando de lugar para lugar. Aí fala de um 8º reino que nós vimos aqui na frente, que não apareceu ainda, mas aparecerá. E é isso que a grande Babilônia espera. A grande Babel espera. Versículo de número 10. Versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe. Caíram 5, esses 5 que eu falei. Um existe, durou 5 séculos o Império Romano, 5 séculos. Ainda não chegou, o outro ainda não chegou. E quando chegar, vai durar pouco. A besta que era, não é, também é ele. O 8º rei, que procede do 7º, não é o 7º, procede dele. E caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. A brevidade. Tem estes um só pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. A coisa vai ficar feia, né, irmão? Verso 14. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Não tem nem briga, meu irmão, não tem nem briga. De novo aquilo que eu falei lá. Não tem nem briga, os vencerá, pois é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também quem? Olha quem vencerá com o cordeiro. Olha só, vou ler de novo o 14. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Vencerá quem, meu irmão? Vencerá o dragão, a besta 1, a besta 2, a grande Babilônia, vencerá tudo. O cordeiro vencerá. E olha isso aqui. Vencerá também os chamados, os eleitos e fiéis, que se acham com ele, o cordeiro. Você não entendeu não, irmão? Porque eu só ouvi só um aleluia, 2, 3 aleluias. Com o cordeiro estarão os chamados, os eleitos, os fiéis. Nós venceremos com o cordeiro, meu irmão. Não é que nós vamos levantar os punhos não, fique paz, meu irmão. Eu sei que você quer brigar muito, não vai brigar não, não vai brigar não. Eu imagino que tem alguns aí que quer dar um boxe, um karatê em alguém aí, mas não vai dar não.
Porque o texto diz, mas vai dizer que ele matará. 1 Tessalonicenses vai dizer assim, que com o sopro da sua boca, ele vai acabar com tudo. Então, o Cordeiro os vencerá. Quem estará com o Cordeiro? Os chamados, os eleitos, que são fiéis. Porque tem gente que foi chamado e não é fiel, né, irmão? Diga misericórdia, Senhor. Talvez você seja um chamado que não esteja fiel, irmão. Você não está aqui não, não está aqui. Se você não é fiel, não está aqui. Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão a fogo. Pastor, os reis se voltarão contra a meretriz, sim. Em última instância, meu irmão, o inferno, quando o bicho pega para capar, eles não se unem não. Quando o fogo começar a queimar, um vai se revoltar contra o outro, né? Verso 17. Porque em seu coração, olha só, pois em seu coração Deus incutiu que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí está a interpretação. Na verdade, esse finalzinho aqui, ó, é tudo interpretação. A Bíblia interpretando a Bíblia. Tudo que eu falei no começo, a Bíblia está interpretando já. Então, o que é essa grande cidade? É a mulher, é a grande Babilônia, é o lugar do lazer, é o lugar da festa, é o lugar da balada, é o lugar de só eu, só vida, só curtição, só esporte, só vidão, mas que vai beber da cólera, da ira de Deus. Amém, meu irmão? No capítulo 18, que eu paro aqui agora, no capítulo 18, o que vai fazer? Ele vai abrir um pouco mais a grande Babilônia para nós. Porque isso aqui vai no capítulo 17, 18 e 19. Vai abrir agora a grande Babilônia. Dê uma pincelada um pouco mais profunda aqui na grande meretriz, nessa grande Babilônia que sempre existiu, espiritualmente sempre existiu. Ele vai falar como é que vai acontecer. E agora no capítulo 18 nós teremos 7 atos. 7 atos para explicar mais detalhadamente como se dá os relacionamentos e como é que se dá a nossa também relação com a grande Babilônia, com a grande meretriz. Como é que nós devemos nos comportar? 7 atos nós teremos agora no capítulo 18. 7 atos, até o capítulo 19, versículo 4, nós teremos 7 atos. Então eu posso tematizar aqui a 6ª sessão. Qual que é o tema então do que eu falei hoje? A apresentação da grande Babilônia e as 7 cenas da sua destruição, da sua manifestação. Amém? E nós, os chamados, os eleitos e fiéis, venceremos com o Cordeiro, andaremos com o Cordeiro. Não é no futuro, é agora. Não é para o que vai vir, é para o que está vindo. Quantos homens e mulheres Deus tem aqui nessa noite que pode contar, meu irmão? Com quem o Cordeiro pode contar aqui nessa noite, meu irmão? Então vamos começar orando, meu irmão. Vamos começar buscando a Deus. Vamos começar odiando o pecado. Vamos começar detestando o pecado, nos revoltando contra o pecado. Se posiciona, meu irmão, porque isso aqui não é brincadeira não, isso aqui já está acontecendo. Tem muitas coisas estranhas acontecendo, e nós estamos como que embriagados. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, santo, santo, santo. Se apresente ao Senhor nessa noite. Se apresente ao Cordeiro nessa noite. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, meu Deus. Eis-me aqui, Pai amado. Pode contar comigo. Pode contar comigo, Senhor. Levanta sua voz. Abra o seu coração. Se renda ao Senhor.
Se renda na presença dEle, se entrega na presença dEle, se renda diante dEle. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na Tua presença, Pai, eis-me aqui diante do Teu altar, Senhor. Eu quero ser esse chamado, esse eleito, esse fiel, que andará, que caminhará de mãos dadas com o Cordeiro, que caminhará por toda a terra com o Cordeiro, o vencedor, sempre vencendo. Eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos, abra sua boca, se renda nessa presença.